mentes dando conceitos e fundamentos de informática. Como funciona um computador? Já sabemos o que é um computador, mas afinal, como ele funciona? Para o computador funcionar, gente, ele precisa de duas partes essenciais, hardware e software. Hardware é toda a parte física que está ligada ou conectada ao computador. Tudo que podemos tocar e está conectado ao computador pode ser considerado hardware. Então, gente, hardware é toda a parte física, é a CPU do computador, é o teclado, a impressora, o microfone, a caixinha de som, no caso também o webcam. Então, tudo que nós podemos tocar, a parte física do computador, é considerado hardware. Gente, aí está uma definição no desktop, nem todos são assim. Aí pode ver, ele tem a motherboard, que é a placa-mãe, ele está especificando exatamente qual a placa-mãe desse determinado computador. Está falando do processador dele, qual que é. Está falando da memória dele, qual que é. Além de ser 4 GB, ela é uma DDR3. O HD dele é um HD SATA 500 GB de memória, a capacidade que ele tem de armazenamento de dados. A fonte é a ATX. O que é fonte, gente? Vocês podem ver o cabo de energia do seu computador atrás. É a fonte do seu computador. Ok? Se não tiver fonte, não tem como se ligar seu computador na energia. E dentro da fonte tem um cooler. O que é o cooler? O cooler é um ventiladorzinho que ele fica fazendo o ar dissipar. Ok? Fica virando, ou seja, ele garante que o ar que está dentro ele saia também. Temos aí um monitor que é um VGA, certo? Uma placa de vídeo NVIDIA, ele está falando aí a configuração. Então esse é de um determinado computador. Nós temos vários computadores com várias configurações, vários notebooks com várias configurações. E assim vai. Aí está o gabinete. Gente, o gabinete em si só, ele é uma caixa para armazenar os componentes do computador, ok? Mas tem muitos gabinetes estilizados, tem gabinete até de acrílico, né? Que você pode ver, é transparente, você pode ver o que tem dentro. Então tem muitos gabinetes. E o gabinete, dependendo do desktop, ele precisa ter o tamanho adequado para receber a placa-mãe, tudo, os componentes que ele vai receber, senão ele não cabe dentro. Porque tem placas-mães que tem um determinado tamanho, uma determinada Form Factory. O que é Form Factor? Form Factor é um padrão. O professor explica melhor. Por exemplo, imagina os parafusos. Nós temos fenda, nós temos a estrela, Phillips. Se você não sabe, pesquisa na internet. Mas a fenda, por exemplo, ela pode ser encarada que nem a parte da faca. Você com uma faca você consegue abrir um parafuso de fenda. Já o Phillips não. O Phillips ele tem uma cabeça diferente, a chave de Phillips, e então você não consegue com fenda abrir conseguir apertar ou desafrouxar um parafuso Phillips. Mesma coisa estrela. Então, gente, Form Factor é o padrão. Imagina se todo mundo fizesse o tipo de cabeça de parafuso que eles desejassem. Daí não teria chaves para todos esses. É a mesma coisa do gabinete. Ele tem a Form Factor dele, tem o padrão. Ok? Continuando. A placa-mãe, a motherboard. A placa-mãe é o essencial, né, gente? Nela vão ser alocado tudo. Nela está o processador, seja Intel, seja AMD, ok? E nela vai ser encaixado tudo, memória, ok, gente? Placa de vídeo, demais placas que possam estar conectadas também, ok? Tudo é encaixado na placa-mãe. Processador é o principal, né, gente? Placa-mãe é muito importante, mas é o processador que vai fazer todos os cálculos, né? Então ele tem que ser um bom processador. Aí nós temos, por exemplo, alguns aí que vocês estão vendo aí, né? Tem esse Core i7, vocês estão vendo aí? Vamos continuar. Memória. A memória RAM, gente. Memória RAM é a memória de trabalho do computador, ok? Nela, quando nós ligamos o computador, por exemplo, um computador de memória de 8 GB.
tudo está limpo. Mas a partir do momento que eu liguei, ele já tem que armazenar o sistema operacional. Vamos supor que é o Windows. Então vocês vão perceber que já vai ocupar uma certa parte da memória RAM. Então por isso que nós dizemos que memória RAM é o espaço livre de memória do computador. E tudo que você for trabalhar, Word, Excel, PowerPoint, aquele joguinho que você gosta, o Free Fire, ou seja lá o que for, vai ficar na memória. Se o jogo for muito pesado para a memória que resta, não vai executar e vai dar aquela travada, ok? Então por isso muitos jogos exigem mais memória. Então é a memória de trabalho do computador, que tudo que está sendo trabalhado está na memória. O minimizar, por exemplo, a gente vai aprender logo em outras aulas, quando você minimiza, o problema que está na área de trabalho não sai da memória RAM, ele continua, tanto que eu posso depois restaurar esse problema na tela do desktop, ok? Mas quando você fecha, ele é encerrado na memória RAM. Então, memória RAM é o espaço livre de memória do computador, é uma memória de trabalho, que tudo que nós trabalhamos está nela, e ela é uma memória também volátil. O que é volátil? Volátil quer dizer, se você desligar o computador e se você não salvar aquele seu arquivo de texto, não salvar aquela sua fase de jogo, não salvar aquele desenho que você está fazendo no Paint, Photoshop, CorelDRAW, você vai perder. Você perde. Ah, professor, mas eu estava fazendo um texto no Word, caiu energia e eu não perdi. Não é. É que o Word ele tem um alto salvamento de tempo em tempo. Então você pode ter a sorte dele ter salvado para você. Então você não perdeu. Ok? Você ainda tem aquilo na memória. Você é um sortudo. Mas a memória RAM é volátil. Se você desligar o computador, tudo que está nela se perde. É como deixar o álcool no sol, bem quente, vai evaporar. Ok, gente? E ela também é randômica. O que é randômica? Randômica é a mesma coisa que aleatória. Pensa num número aí de 1 a 10. Pensou? Você pode ter pensado 5, pode ter pensado 8, 9, mas todo mundo pensou de maneira aleatória, não sequencial. Se fosse sequencial seria 1, 2, 3, 4. Ou seja, a memória RAM, ela grava na parte que tiver disponível. Então é aleatório, não tem uma parte certa para ela gravar. Beleza, gente? Então isso é memória RAM. Um abraço, vamos continuar. HD. HD é um dispositivo de armazenamento de dados que fica interno no computador. Ele fica dentro da CPU. Se for do notebook, fica dentro também, ok? E se for num desktop, ele fica dentro do gabinete. Beleza, gente? E é ele que vai editar o quanto você tem de espaço para armazenar seus arquivos. Nele que vai estar o sistema operacional, por exemplo, o Windows. O Windows ocupa uma certa parte. E tudo que você for instalar, fica instalado no HD. Então é necessário o HD. Hoje em dia nós temos o SSD. SSD, ele é como se fosse um pendrive, né? Mas ele serve de HD. Ele fica interno na máquina. E o SSD, ele é elétrico, que nem o pendrive. Gente, é muito rápido, é um tiro de revólver. Se você ligar o seu Windows, em segundo está ligado. É muito bom, eu recomendo. E para quem quiser ter SSD, quem tem notebook, por exemplo, ele não perde o HD. Se tiver, no caso, o leitor de DVD, é só tirar, comprar um dispositivinho para tampar a frentinha, daí vocês podem pôr o HD nesse local. E instala o SSD no local exato. Isso aí vocês estão pedindo para um técnico, né? Mas, ou seja, vocês podem ter o SSD e o HD. Então, você tem um HD de 1 TB e comprou um SD de 500, que nem eu fiz. Nossa, que bom. Mas você pode comprar SSD menorzinho ainda, ok? Porque ele só vai armazenar os sistemas. Vocês podem armazenar os arquivos no HD, que vai ficar interno. Ou, se você não quiser colocar o HD no notebook, você pode comprar uma case para ele e fazer um HD externo dele. De qualquer jeito, vocês estão ganhando. Mas eu falo para vocês, é muito rápido para ligar o computador. E o acesso aos programas fica mais rápido também. As fontes. Tem um exemplo aí de fonte ATX, que vocês estão vendo aí. Se não tiver fonte, não tem como ligar o computador. Vocês vão identificar atrás do seu computador desktop, onde vai o cabo de energia, que é ligado na energia, ele é ligado nessa fonte, só que ela não aparece desse jeito. Aí ela está desinstalada, ok? Se vocês abrirem o seu gabinete, vocês vão ver de outra maneira, correto? E para ver ela exatamente assim, vocês teriam que tirar ela.
Não recomendo, pai de vocês vai ficar bravo comigo, beleza? Aqui vocês estão vendo o gabinete aberto, a fonte, bem acima aí, essa caixa preta, vocês estão vendo? É uma fonte. Gente, voltando aqui no slide anterior, vocês podem ver nessa segunda fonte, tem essa parte vermelhinha aí, que é a voltagem. Tem gente que apronta, coloca em 220. Daí quando vai ligar o computador, ele não liga, porque ele está em 110. Toma cuidado com isso, não faça essas brincadeiras. Vocês podem até queimar seu computador, beleza? Não é legal, tudo bem? Aí vendo ainda um gabinete aberto, vocês estão vendo os cabos todos ligados aí. É legal também a pessoa que faz essa ligação ser bem organizada. Eu acho que esse aí da foto está um pouquinho bagunçado. Esse aí já está mais organizado. Vocês estão vendo? Bem mais organizado. Está até bonito o visual dele. O que são periféricos? Gente, periféricos é tudo que fica na periferia do computador. Tudo aquilo que é ligado externamente. Então eu tenho um joystick se eu quiser jogar, eu tenho um fone de ouvido se eu quiser escutar o áudio, eu tenho o mouse, eu tenho o teclado. Esse teclado inclusive é flexível, que vocês estão vendo, temos o monitor, todos são periféricos. Então, são os equipamentos que circundam o computador e que são conectados a ele. Periféricos de entrada, são todos periféricos que nós entramos com informações no computador. Por exemplo, teclado, você digita, ok? E você envia para o computador. O mouse, mesma coisa. A mesma coisa do scanner, que você digitaliza a fotografia. A mesma coisa do microfone, que ele digitaliza a sua voz e é enviado para o computador. Beleza? Numa gravação, por exemplo. Ok? Então, a entrada de dados é tudo aquilo que você entra com as informações. De saída, tudo aquilo que sai. Por exemplo, vocês estão vendo a impressora, uma plotter. Nossa, essa impressora é um sonho, gente. É muito cara também. Ela é usada para fazer aqueles outdoors que vocês estão vendo, um banner que vocês veem na cidade. Temos a impressora também, tamanho menor. Ok? Temos o monitor, a caixa de som e o data show. Todos eles, eles emitem informações, ou seja, eles saem. Você visualiza as informações do monitor, você visualiza as informações da impressora no papel. No caso da caixa de som, você escuta, e do data show você também visualiza. Por isso são saída de dados, né? Periféricos de saída de dados. Beleza, gente? Então, os periféricos de saída são aqueles que enviam informações, dados para o usuário. E é através deles que adquirimos os dados que foram processados pela CPU. CPU é Unity Process Control, unidade de controle de processamento. Aí temos os periféricos de entrada e saída. São os periféricos que servem tanto como entrada como saída. Gente, eu vou dar uma ressalva aí no slide, tem o pendrive e tem esse cartãozinho de memória. Eu discordo que eles são periféricos. Eles são dispositivos de armazenamento de dados. Isso eu já estou falando para vocês. O outro professor pode até falar que é de entrada e saída, mas eu discordo. Para mim, eles são dispositivos de entrada de dados, de armazenamento de dados, no caso, onde vocês armazenam informações, ok? Mas agora aí, nós temos aí, no caso, o modem, o roteador, vocês estão vendo aí, tem essa plaquinha aí, que é a plaquinha de rede, vocês estão vendo? E temos esse monitor, que ele é touchscreen, onde vocês podem tocar numa opção, que nem os monitores que temos no banco, onde vocês podem tocar nas opções e escolher as opções desejadas, tipo saque, extrato e assim por diante. Ok? Então, periféricos de entrada e saída são esses. Temos também uma impressora que não está aí, que é a impressora multifuncional, que ela é impressora, ela imprime, mas você também pode escanear. Correto? Não está aí no exemplo, também seria um exemplo de entrada e saída de dados. Gente, os mouses mais caros do mundo. O mouse é um periférico de entrada de dados e temos esse mouse aí, que é provavelmente o mouse mais caro do mundo. Ele também é totalmente coberto por brilhantes. O destaque fica por conta dos seus diamantes e pedras preciosas australianas. Olha que absurdo, né, gente? Ele é o mais caro do gênero, que absurdo, né? Será que funciona? Ele pode estar tudo cravejado, mas será que está funcionando? Que mostra que é bastante, né?
Temos esse daí da Logitech Laser, que ele custa esse preço aí. Carinho, né? Tem mouse que custa R$15, R$20, tá também carinho, hein? E temos esse mouse aí, é um gamer, ele no caso é sem fio, ele custa R$579. Isso é a última vez que foi cotado, hein? Não sei se agora não está mais caro não, ou até mais barato, quem sabe. O que é software? Hard é a parte dura, software é a parte macia, mas não é isso não. Software é a parte lógica do computador. Então, quais são os softwares? Sistemas operacionais, aplicativos, utilitários, linguagens, jogos, editores de vídeo, editores de imagem. Tudo isso são softwares. Software igual a programa. Aqui nós vamos falar dos sistemas operacionais. Nós temos o Linux, o Mac e o Linux. Desses três aí nós temos característica que o Windows ele é pago. O Mac também, né? Já o Linux ele é gratuito. Gratuito como assim? Pelo Windows nós não podemos obtê-lo de maneira pirata, ou seja, sem a licença. Se você tem o Windows na sua máquina e não tem licença, é um Windows pirata. Se fosse numa empresa que eu tivesse o Windows pirata, ela pode dar uma multa de 100 vezes o valor do preço do Windows. Imagina uma empresa que tem lá uns 20 computadores, que prejuízo que vai ter, né? E esse Windows custa, por exemplo, que seja R$500, mas 100 vezes o valor, ela tem 10 máquinas, que prejuízo. Imagina uma empresa, então, de grande porte que tem lá umas 200 máquinas. Então, gente, é preocupante. O Mac é o original, né? No caso dessa marca. São computadores caríssimos, tudo, né? Muitas vezes eles têm a mesma performance do computador que tem, no caso, o Windows. Só que é aquela ostentação, né? Eu tenho o Mac, ele é o melhor, mas se você pode montar um computador para Windows tão bom quanto o do Mac e muito mais barato, que isso fique bem claro, ok? Mas seria legal ter um Mac, né? Já o Linux, ele pode ser instalado em uns computadores que tem Windows também, normalmente. Ele é muito seguro. Muito seguro por quê, gente? Pouquíssimas pessoas têm Linux ao redor do mundo, se for comparado às pessoas que têm Windows. É um número muito pequeno, uma porcentagem muito pequena. Então acontece que, como poucas pessoas têm, poucos hackers ou crackers, né, no caso, tentam fazer vírus para mandar. Então, a incidência acaba sendo bem menor. E o Linux ele é gratuito. As pessoas podem ter o Linux de maneira gratuita, só que a pessoa que vai instalar o Linux, a pessoa que vai ensinar, ela pode cobrar pelo serviço, não pelo uso do Linux, ok? Aplicativos. São softwares que tornam práticas as mais diversas tarefas que pretendemos executar com o computador. Example, processadores de textos, onde nós digitamos, preparamos currículos, trabalhos escolares, colocamos imagens, planilhas eletrônicas, que nós fazemos tabelas, cálculos, gráficos, apresentações gráficas como PowerPoint, onde nós fazemos slides para apresentarmos para reuniões, trabalhos escolares, navegadores de internet. Nós temos, por exemplo, o Chrome, o Opera, ok? Nós temos o Firefox, certo? Então tem navegador para todo gosto. Correio eletrônico são programas, gerenciadores de e-mail, criação de desenhos, temos o Paint, CorelDRAW, Photoshop, que é tratamento de imagens também, né? Desenho técnico, temos o AutoCAD, por exemplo. Editores de páginas para a internet, temos o Dreamweaver, ok? Temos o Capella e muitos outros aí. Temos editores de vídeo também, que nós temos muitos programas que fazem isso daí, por exemplo, Adobe Premiere, que é muito bom, beleza, gente? Então o aplicativo é tudo isso daí, tudo aquilo que você precisa para fazer determinado procedimento no computador ou celular. Aqui, inclusive, eu falei dos sistemas, eu não falei do Android. O Android é muito utilizado em smartphones e também em Smart TVs, muito utilizado, e muitos componentes que hoje em dia
tem internet, que isso nós estudamos na internet das coisas. Pesquise aí na sua casa, internet das coisas. Por exemplo, tem geladeira que tem internet. Você pode acessar o Google lá e ver uma determinada informação sobre algo que você quer na geladeira. Olha só que chique, hein? As TVs hoje é convencional, você poder utilizar o YouTube, usar o Facebook e usar outras coisas assim, tá bom? Vamos voltar aqui. Olha aí está falando de outros aí, né? Está mostrando os desenhos do Office, do Internet Explorer, do Firefox. Beleza, gente? Aí o Message, né? Aí, linguagens. Aí, por exemplo, vocês estão vendo várias linguagens aí. COBOL, Visual Basic, Java, Delphi e muito aí que vocês podem ver aí. O que é uma linguagem? Gente, linguagem é a plataforma para você desenvolver sistemas, aplicativos, jogos, tudo é desenvolvido numa linguagem. Eu, por exemplo, eu programo em muitas linguagens. Nem todas eu tenho afinidade total. Algumas eu sou melhor, outras eu programo de uma maneira apenas quando necessária, ok? Mas eu conheço muitas linguagens, certo? E as linguagens, nelas nós fazemos sistemas, nelas nós fazemos aplicativos, nelas nós desenvolvemos jogos. Beleza, gente? Aí vocês estão vendo algumas linguagens. Eu, por exemplo, programo em PHP, uma linguagem muito utilizada para desenvolver programação para servidores e utilizada na internet, ok? Onde fica toda a programação e que nós interagimos com um banco de dados. Professor, o que é isso? Explica isso direito. Por exemplo, você pode ver um site que ele não pede para você guardar nada. Agora você tem um site lá que tem um cadastro, que você cadastra seu nome, suas informações, e essas informações são guardadas no banco de dados. Para isso, é necessário você saber programação PHP, por exemplo. Ok? Por exemplo, onde vai interagir com o banco de dados MySQL. Beleza? Vamos continuar? Utilitários, gente, são programas que melhoram o desempenho do seu computador, o que nos ajuda a fazer manutenção e diagnóstico de seus problemas. Exemplo, programas antivírus, programa de inspeção de disco, compactadores de memória, programas de limpeza de disco, e tem muitos outros. Por exemplo, tem programas que vocês podem verificar o que tem no computador. Como assim? Se eu for formatar uma máquina, eu tenho que ter todos os drives, que são arquivos, que se eles não tiverem instalados corretamente, não vai funcionar uma placa de vídeo, uma placa de rede. E como que eu faço isso daí? Tem programa que ele me traz o nome da placa-mãe, sem que eu precise abrir o computador, porque senão eu tenho que abrir. Mas quando eu não posso abrir, por exemplo, quando está na garantia, eu posso quebrar um lacre e perder a garantia do computador. E se o meu computador vem com Linux, eu quero colocar o Windows, por exemplo. Daí eu tenho que ver o nome da placa-mãe, certo, desse computador, ok? E pegar e fazer uma pesquisa na internet para baixar os drives necessários para aquele Windows que eu estou querendo. Normalmente nós instalamos a última versão, mas muitas vezes tem máquinas que não comportam o Windows 10, então você tem que colocar um Windows 8, um Windows 7, por exemplo, correto? Daí eu tenho que ver os drives correspondentes ao Windows 7, ou ao Windows 8, ou ao Windows 10. E para isso eu tenho que ter um aplicativo, tinha um muito antigo, chamava-se Sandra, olha só o nome, né? E você podia, ele verificava, mostrava tudo que você tinha, qual que era a sua placa-mãe, qual que era a sua placa de vídeo, sua placa de som, mostrava tudo para você. Depois você tem que pesquisar na internet e instalar o adequado após formatar a máquina. Instalava o Windows e os drives necessários, correto? E tem o CPU-Z, por exemplo, que faz a mesma coisa, e muitos outros programas. Se for procurar, tem vários. Daí você tem que ver qual é aquilo que você mais se identificou para utilizar. Então, eu vou formatar uma máquina. Ela não pode ser aberta, porque eu corro o risco de romper o lacre e perder a garantia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar um programa desse de maneira antecipada, vou ver qual que é a placa-mãe, vou procurar na internet e aí sim eu vou fazer um backup desses arquivos para depois formatar e ter a segurança que eu tenho os drives adequados. Mas no caso de notebook, por exemplo, nós temos, a maioria deles vem com etiquetas que marcam, né, o tipo do computador. Ok? Por exemplo, eu estou usando um Acer aqui, que é o Aspire E15. E tem o tipo dele aqui, que identifica mais ele, que é um E5 573G
74Q5. Se eu procurar isso na internet, eu vou ver exatamente os drives para cada sistema operacional, para cada tipo de Windows que eu posso estar guardando para depois formatar ele. Porque se eu não fizer isso, eu estou perdido. Eu corro o risco de não funcionar direito a minha placa de vídeo. Tem uma placa de vídeo aqui, por exemplo, que é a NVIDIA GeForce 920M, que tem 2 GB de memória dedicada. Então, olha só, gente, eu corro o risco de não utilizar essa placa de vídeo para jogar, por exemplo. Então, você tem que fazer com consciência. Ok? Por isso que as pessoas falam, formatar é fácil. Não é difícil formatar. O difícil é você configurar a máquina corretamente. Então, se a pessoa cobra R$100 para formatar, você acha que está caro? Pense melhor. Pelo menos quando você paga, a pessoa tem que te entregar a máquina com garantia, que está tudo correto. Aqui mais uma videoaula. E o que eu peço que vocês façam? Peço que vocês leiam todos os slides, reflitam, pesquisem aquilo que vocês acharem necessário, ok? E copiem no caderno também. Ok? Quando a gente estiver voltando, eu vou dar um visto no caderno de vocês, correto? O que eu peço é que vocês pesquisem cada dúvida, ok? Porque vocês têm a internet, vocês têm o tempo, tem todo o tempo aí para você estar fazendo isso aí, nesse tempo de isolamento, que eu sei que é muito difícil, mas é necessário, correto? E atividade eu mando para vocês de uma outra maneira. Tá joia, gente? Até a próxima semana. Tchau!